Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos de meditar no Salmo de hoje: Senhor, vós me sondais e me conheceis. Afirmando o salmista o poder de Deus de conhecer o nosso interior, conhecer aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Cada um de nós esconde um mundo interior e cada um de nós é visto por Deus na sua interioridade. Deus nos vê, Deus sonda os nossos corações, né? Isso que o salmista afirmou. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? Para onde fugirei de vossa face? Se eu descer até o abismo, ali estais presente. Não há como se esconder de Deus. Deus nos conhece por inteiro. E esse amor de Deus, esta presença de Deus no nosso interior, esse conhecimento de Deus da nossa interioridade, foi assumido plenamente em Jesus Cristo. Porque Jesus também era, chamamos, um cardiognosta. Jesus era um conhecedor dos corações. Jesus sabia, Jesus tinha um discernimento, apuradíssimo, e sabia compreender o que se passava no interior das pessoas. Elas nem precisavam verbalizar, Jesus já sabia que sentimentos estavam presentes nos corações das pessoas. Sobretudo quando Jesus tinha alguma atitude que mexia com essas pessoas, que destronava as suas lógicas humanas, o seu jeito de pensar humano, sobretudo quando vinha por terra, os conceitos que as pessoas traziam, conceitos esses estragados, apodrecidos. Jesus tinha a capacidade de penetrar aqueles corações e saber o que se passava ali dentro. Justamente é a manifestação desse conhecimento de Deus que sonda o coração humano, que é capaz de nos conhecer dentro. E aí, por isso nós entendemos a atitude de Jesus, porque nesses dias nós estamos vendo só o ai, 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 ai. Cada um pior do que o outro, Parece que é cada acerto que Jesus dá nas nossas consciências, cada pancada que Ele nos dá, mas nós temos que ter como pano de fundo esse amor de Deus, porque na verdade essas palavras de Jesus, aparentemente duras, elas são a manifestação da parresia do amor, ou seja, Jesus quer salvar o coração humano, por isso Ele precisa ser firme, por isso Ele precisa ser duro, por isso Ele precisa dizer as coisas claramente.
A parresia do amor é ter a coragem de dizer as coisas como elas são. Para destruir a outra pessoa? Não. Para edificar a outra pessoa, para levantar a outra pessoa, para converter a outra pessoa, para tirá-la do erro, para trazê-la de volta para a luz. Esta é a parresia do amor. Esse é o ministério da verdade que Jesus exerceu em vista de salvar a nossa interioridade. Porque ele foi bem claro: vós sois como sepulcros caiados. Não tinha imagem mais clara para Jesus usar para expressar esse conflito entre interioridade e exterioridade. Por fora parecem belos, por dentro estão cheios de podridão. Por fora exotem, mas por dentro exotem. Jesus estava dizendo desta realidade e sendo muito claro, porque ele percebeu que a hipocrisia levava as pessoas a morrer por dentro. A hipocrisia levava as pessoas a morrer por dentro. O hipócrita é um morto dentro, porque não tem nada, não sobra nada, só sobra casca, só sobra exterioridade. E Jesus, percebendo que faltava esta correspondência entre exterior e interior, ele se apresenta com essas palavras duras. Porque muitas vezes nós também precisamos desse chacoalhão. Muitas vezes nós também mostramos exteriormente algo que não tem nenhuma correspondência com o interior. Vivemos de aparências, mostramos algo que nós não somos, ostentamos alguma coisa. E é um perigo, porque nós que seguimos o Senhor, nós que vivemos ao redor da sua mesa, nós que participamos do manancial de graças, a Eucaristia, a confissão, nossa oração pessoal, as nossas práticas de piedade, penitência, nós não podemos deixar que isso seja só exterioridade. Isso tem que tocar o nosso interior, isso precisa nos converter, isso precisa mudar a nossa vida e mudar a nossa vida por completo. É isso que Jesus queria. Por isso, meus irmãos, a nossa luta contra o pecado é lutar por aquilo que não se vê de nós e muitas vezes nós escondemos lá dentro. Lutar contra o pecado não é só podar os nossos comportamentos errados exteriormente. Lutar contra o pecado é deixar a graça de Deus ir na raiz, no mais profundo do nosso ser, onde Deus habita, onde só Ele tem acesso, e permitir que Ele nos transforme de dentro para fora. Porque a partir daí, tudo o que nós demonstrarmos exteriormente será só uma manifestação daquilo que está dentro. Será só no exterior o que se passa dentro do nosso interior. Então vamos pedir hoje a graça ao Senhor de não viver uma vida de entornos, não é? Fazendo um caminho de conversão superficial, só querendo ajustar uma coisa ali, uma coisa aqui, não, mas que nós vivamos de interioridade, que nós vivamos de fato a obra no nosso interior, essa obra que o Senhor quer fazer em nós, e Ele nos transforme de dentro para fora, para que esse ai não pese na nossa conta no dia do nosso julgamento, que o Senhor não nos trate assim no dia do nosso julgamento. Abaixe a sua cabeça. Somente o Espírito Santo pode nos convencer disso. Somente o Espírito Santo pode fazer esta obra de conversão em nós. Ele que nos conhece, Ele que nos sonda, Ele que sabe tudo de nós, convide-o agora a entrar na sua interioridade. Convide-o a entrar no teu coração, nesta casa interior,
onde só Deus tem acesso. E peça que Ele toque aí essas raízes, que Ele toque essas situações mais profundas, que ninguém tem acesso, que ninguém conhece, mas Deus conhece. Tocando essa realidade, Ele converta os nossos corações, Ele nos transforme de dentro para fora. Senhor, dá-nos a Tua graça, visita-nos nesta Eucaristia, nós precisamos. Não queremos ser jamais sepulcros caiados. Não queremos, Senhor, conservar uma vida de aparências meramente, mas nós queremos ser de verdade. Queremos viver com coerência a mensagem do Evangelho. Queremos, Senhor, fazer corresponder no nosso exterior aquilo que vivemos no nosso interior. Dai-nos a Tua graça, Senhor. Converte o nosso coração, para que possamos dar frutos de conversão onde nós estamos. Nesse dia de hoje em que celebramos a memória de Santa Mônica, pedimos a sua intercessão, Senhor. Ela que lutou em oração para que o seu filho fizesse corresponder interior e exterior. Ela que lutou em oração para que o seu filho, de fato, fosse um cristão de verdade. Que ela interceda por nós, que ela interceda pela nossa caminhada rumo à santidade, para que sejamos, Senhor, verdadeiros discípulos Teus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que nos envolve. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela parresia do amor que o Senhor manifesta a cada um de nós, para nos trazer de volta à Tua luz. Bendito seja o Senhor. Nós Te glorificamos, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.